esperançosos, mas nesta noite o Senhor vai derramar o seu milagre na sua vida. Só creia, porque hoje o Senhor fará maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tem muitos cansados aqui? Bastante. Sobrecarregados? Bastante. Só que ele nos diz o seguinte: eu vos aliviarei. É o Senhor que toma a nossa carga, o nosso cansaço e nos alivia. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Você que veio à casa do Senhor hoje, buscar ao Senhor de todo o seu coração, você vai achar descanso para a vossa alma. Creia, toma posse. O culto hoje é para todos nós. O Senhor vai falar com todos nós diferentemente, porque cada um tem uma necessidade diferente nessa noite. Amém? Oremos assim. Querido Deus, amado Pai. Oh, Pai querido, o Senhor é maravilhoso, bondoso, que sabe cada necessidade de cada um. E eu creio, Senhor, que hoje será um dia muito especial, porque o Senhor já abriu as janelas dos céus e vai derramar, está derramando sobre nós as suas bênçãos, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, Pai. Derrama da tua cura, do teu poder, do teu bálsamo, Senhor. Oh, Paizinho querido, são tantas as nossas necessidades, são tantas as nossas aflições, mas o Senhor é o que nos segura pela mão, o Senhor é o que nos carrega, nos leva, nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para entregar um culto altíssimo, o nosso melhor entregamos a Ti. Receba, Senhor, toda a nossa
Quero mais buscar em outras fontes.
ao culto desta noite, a nossa adoração ao Senhor. Este é o momento de nós trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do tesouro. Aqui é onde nós nos alimentamos, nos fartamos, para que no dia mau nós possamos, assim como Deus fala na sua palavra, Ele traz a nossa memória aquilo que nos dá esperança de dias melhores, esperança de vitória, esperança de tudo aquilo que nós necessitamos. A palavra do Senhor nos instrui e nos ensina. Em Malaquias 3:10, ele nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Graças a Deus. Aquele que neste momento, for entregar seu dízimo, sua oferta, podem fazer através do QR Code que está na tela, pode também fazer através do Pix, que é o nosso e-mail, comunidade-reis@uol.com.br, ou aqueles que preferirem, colocar de fazer um filaço que fica à nossa direita, também pode fazer. Assim nós vamos orar, vamos consagrar para que o Senhor venha cumprir o que Ele disse na sua palavra, porque Ele fala que vai repreender o devorador. O devorador é aquele que faz você ficar, a sua família ficar doente outras vezes. O devorador é aquele que faz quebrar o teu carro toda hora. O devorador é aquele que faz você ter despesas que naquele momento você não pode ter. Então é isso que Ele repreende sobre a tua vida. Ele fala: onde está teu coração, está o teu tesouro. E a palavra dele fala que a gente não deve juntar tesouros na terra, e sim tesouros do céu. Quando nós contribuímos na casa do Senhor, nós mantemos essa casa aberta, e os tesouros são super abundantes, que é a sua palavra. É o que nós precisamos, é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por teu rico ensinamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que nos guarda, nos livra de todo mal. É o Senhor que repreende o devorador, o migrador, o destruidor das nossas vidas. E assim diz o Senhor, que nós podemos fazer prova de Ti quando nós somos dizimistas e ofertantes fiéis. E assim nós queremos cumprir com a Tua palavra, com a Tua vontade, ser imitadores do Senhor, trazendo as nossas, todo aquilo que o Senhor já nos abençoou, trazer a casa do tesouro. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Abençoe e consagre cada ofertante e cada dizimista. No nome de Jesus. Amém e amém. Contribua com amor, em nome de Jesus. A graça e a paz, Deus abençoe a todos, irmãos. Que alegria podemos estarmos mais uma vez juntos em comunhão. A Bíblia diz: como é bom que os irmãos vivam em comunhão, Porque a nossa comunhão com Cristo nos uniu na comunhão maior com a Santíssima Trindade. E hoje nós temos essa nossa comunhão, que é Deus com a própria igreja. Eu queria agradecer
a Deus em primeiro lugar, a cada um de vocês que estão presentes nessa noite, juntos, podemos celebrar um culto a Deus, e também os nossos queridos irmãos, amigos, familiares, simpatizantes, que estão conosco nas redes sociais, propagando também o Evangelho, né? Compartilhando as lives, para que chegue a povos ainda que não foram alcançados através da palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los, então, a abrirem a Sagrada Escritura no livro de Salmos, de número 25. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Pastor Elaine, sobe aqui mais um pouquinho, fazendo um favor. Antes de lermos a palavra, como o tempo passa rápido, né? 55 em um dia. Olha, já passou. Ontem ela fez 55 anos, né? E hoje é um dia. Olha como que passa rápido, gente, né? Eu queria que a igreja toda se levantasse, estendesse as mãos para a pastora Elaine. Ela tem sido uma bênção no nosso ministério, na nossa vida, por tantos anos, né, irmãos? Talvez você que está aqui dentro, aqui, você já foi aconselhado por ela, já pegou uma varinha, já deu umas varadas em alguns aqui também, mas ela é uma bênção de Deus, né? Uma mãe exemplar, uma serva do Senhor. Então nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua serva, Elaine Bueno, a qual alguns anos atrás o Senhor a chamou, a capacitou, a separou para o ministério a qual o Senhor lhe entregou. E este ministério, Senhor, tem sido exercido com grande amor, com grande carinho, com grande atenção, diligência. Por isso, recobre sobre ela todas as suas bênçãos, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, Pai, que jamais venha faltar a tua proteção, a tua direção, e acima de tudo, a unção que desce dos céus e despedaça todo o jugo. Por isso, tudo que pertence a ela, Pai, que seja cercado por um grande círculo de fogo, e que as tuas bênçãos infinitas possam segui-las por todos os dias da sua vida. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 25. Aleluia. Aleluia. Mais um desafio, né? De podermos recebermos a palavra do Senhor. E Salmo 25, quase 25 anos também pregando a palavra. E sempre com o mesmo temor, por incrível que pareça, a todos esses anos há aquele florzinho na barriga da gente, antes da gente pregar a palavra de Deus, porque a gente sabe quão importante é a palavra do Senhor. E maldito é aquele que faz o cego errar o caminho. Não é isso? Então que nós nessa noite possamos juntos clamarmos a Deus pela direção dele, para que essa palavra que vem do alto venha a ser uma palavra rema, uma palavra edificante na nossa vida, porque é a palavra de Deus, é o alimento de Deus diário em nós, que nos conduz a prosseguirmos e a perseverarmos até o fim. Porque um homem sem alimento, um homem que está fraco, ele não chega a lugar nenhum. Mas um homem cheio do Espírito de Deus, se alimentando da palavra do Senhor, então ele chegará no lugar a qual o próprio Deus se dispôs a nos entregar. Aleluia.
Salmo 25, eu quero ler somente 5 versículos. Aqui o salmista faz uma oração por guia e direção de Deus. Ele estava necessitado de ter uma direção de Deus. E ele salmodiou dizendo assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Que alegria, né? Um Deus, Criador dos céus e da terra, ouvir uma oração como essa. Um homem, salmista Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, pedindo direção, pedindo orientação a Deus, mas pedindo também a presença de Deus por todos os dias da sua vida. Aleluia. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, tu sabes, conheces e sonda os nossos corações, afinal tu és o único Deus, a qual conhece todo o nosso interior. O Deus que nos deu a vida, soprou sobre nós o teu Espírito, e nesta noite, nesses minutos que aqui passaremos, Pai, que sejam minutos edificantes, transbordantes, milagrosos, transformadores, porque nós cremos que tudo aquilo que vem do céu é retido nas nossas vidas e nada se perde, porque tudo que temos é aquilo que vem das tuas mãos. Por isso fala para o teu cordeiro, tu conheces a necessidade, a dificuldade, as aflições, as alegrias de cada uma das tuas ovelhas. Portanto, Pai, estamos aqui no teu aprisco e queremos com toda ansiedade no nosso coração sermos pastoreados mais uma vez e saímos aqui com total direção, com total presença do teu Espírito. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oração por direção divina. Mas antes de começarmos o sermão da noite, eu quero fazer uma pergunta para você. Existe alguma coisa na sua vida que você precisa ter uma direção para você resolver? Existe alguma coisa que seja muito séria, que seja de muita relevância, de muita importância, que precisa ser tomada uma decisão? Sempre nas nossas vidas, na nossa própria vida, são ciclos, né? Assim como o clima, primavera, verão, outono, inverno, e a nossa vida é cíclica também. Então tem momentos que nós vamos andando, caminhando, aí tem momentos que nós vamos passando pelo dia mal, mas tem momentos que nós precisamos tomar uma direção e nós não sabemos o que fazer. Eu acredito que esses são os piores dias da nossa vida. Esses são chamados os dias maus, porque você precisa decidir alguma coisa que vai fazer a diferença na tua vida, vai fazer a diferença no teu ministério, na tua família, vai fazer uma diferença no teu futuro, mas você não sabe o que fazer.
isso que o Senhor nos trouxe hoje aqui, Deus, para nos revelar aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é direção dele, aquilo que é vontade dele para as nossas vidas. Existe um jargão muito antigo que os homens podem estar imbuídos de muita, como eu posso dizer, muita boa intenção no coração, mas sem a direção de Deus, eles fracassam. Então, a nossa decisão, sendo dirigida por Deus, é tão importante, irmãos, que vai muito além daquilo que nós temos no nosso coração. E o nosso coração é enganoso. Ainda que você tenha tamanha boa intenção, você pode fracassar e levar outros a fracassarem com você, se você não tiver uma direção correta. Por isso que eu até acredito que a salvação que Jesus nos ofereceu já não foi justamente por obras, mas pela graça dele, porque o homem, em sua falha, em sua humanidade, muitas vezes nós temos boas intenções até que pisem no nosso calo. Não é verdade? E aquele dia que pisa no nosso calo, a nossa boa intenção já não se torna tão boa intenção. Então a nossa salvação, graças a Deus, não está presa nisso. Nossa salvação está presa e selada com o Espírito Santo pela graça de Deus. Então não é pela tua boa intenção, mas a partir do momento que você conhece a Deus, você agora começa não só a obedecer. Eu tenho algo muito profundo para passar para você nesta noite. Você que depende de uma direção de Deus, porque todos nós que temos amigos e servimos ao Senhor, o nosso desejo do coração é obedecer ao Senhor. A própria Bíblia diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e me obedecem, me seguem. Mas chega um nível espiritual na nossa vida. Eu não quero que vocês interpretem de outra maneira, mas não é só uma questão de obedecer a Deus, é uma questão de honrá-lo, é uma questão muito maior de obedecer, porque você já sabe o que precisa, você já sabe os desejos do Senhor, então é você honrá-lo com tudo que você é. Porque tem filho que obedece tudo, mas lá dentro do coração ele não está feliz. Uma das provas disso, é bem clara, é na parábola do filho pródigo, né? Um não obedeceu ao pai. O pai falou: fica, filho, fica aqui com a família, fica conosco, aqui não te falta pão, aqui não te falta alimento, não te falta amor, não te falta carinho. Mas ele: não. Eu vou fazer a minha vida, eu vou ter o meu sucesso, eu quero fazer do meu jeito. Então, o que o pai fez? Liberou o filho. Mas aquele outro que fazia tudo certinho, aquele outro que obedecia tudo que o pai falava, ele não conseguiu honrar o pai. E o final a gente vê. Porque ao invés de ele honrar o pai com a alegria que o próprio pai estava sentindo, quando o filho pródigo voltou, ele se revoltou com o pai. Porque ele disse: pai, o outro teu filho que te desobedeceu consumiu tudo o que o Senhor passou para ele. O Senhor faz uma grande festa e para mim o Senhor nunca fez. Entendeu, irmãos? Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que aprender não só a obedecer, nós temos que honrar. Por isso que a própria palavra fala: honrai pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Entendeu?
Obedecer aos pais, a gente obedece, principalmente quando a gente é criança. Mas e honrar os pais. Então, toda autoridade é digna de honra. E essa é a primeira direção que nós precisamos saber. Se você aqui é um chefe de família, então saiba que Deus ele já te honrou para que você conduza a sua família. Porque Ele é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Provérbios capítulo 14, verso 12, o salmista diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Quantos casos nós temos que a gente começa bem, tem a boa intenção, você faz um planejamento, mas no final dá tudo errado. E por que aconteceu isso? Porque nós não pedimos a direção de Deus na nossa vida. Agora eu quero tentar explicar para vocês o que é pedir a direção de Deus e o que é apresentar para Deus a tua vontade. Que é bem diferente. Se você tem um projeto, vamos falar sobre um comércio. Você quer abrir aí uma casa de carnes e tem esse sonho no teu coração. Então você vai pedir para o Senhor a direção, a orientação de como, quando e etc, para que esta casa de carne se torne uma realidade. Agora, a nossa diferença, uma diferença brutal, é que ao invés de pedirmos a Deus a direção, nós só apresentamos a Deus. Você fala assim: Deus, eu vou abrir uma casa de carne, abençoe em nome de Jesus. Pronto. Quem já fez isso? E é frustrante, gente, porque você está alegre, você está contente, você está flutuando, você fala: não, agora eu estou vendo sinal de tudo quanto é lado, está tudo dando certo. Aí você só avisa a Deus, fala: Deus abençoe. Mas não é a vontade de Deus para a tua vida. Aí você fracassa. Foi por isso que esse homem aqui, Davi, pequenininho, foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu a diferença de pedir a direção, pedir como fazer, como falar. E se você verificar a história, todos os grandes homens que foram grandes homens na história da Bíblia nunca se acharam grandes, pelo contrário, se achavam sempre pequenos. Deus, quando apareceu na sarça ardente para Moisés, disse para Moisés: Moisés, você vai diante de Faraó e você vai libertar o meu povo cativo por mais de 430 anos. O que Moisés disse? Senhor, eu não sei nem falar direito. Como é que eu vou fazer isso? Então, todos os grandes homens nunca se acharam aptos para tal situação. Davi era rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem muito honrado. Porém, ele estava aqui mais uma vez pedindo uma direção. E o filho de Davi, que foi Salomão, e o seu primeiro pedido que ele fez a Deus, que Deus se apareceu a Salomão e disse: Salomão, meu filho, o que queres que eu te faça? Qual é a sua oração? O que você precisa? E ele disse assim: eu quero a direção, eu quero a tua orientação para criar o teu povo. Que bênção, meu Deus. Que bênção. Louvado seja Deus. Então, que isso fique hoje gravado no nosso coração, e assim como o salmista diz, que todos os dias
ele buscaria o Senhor, que todos os dias nós venhamos a buscar o Senhor pedindo sempre a direção. Porque, queridos, quem pega o mesmo trajeto todo dia, do trabalho para casa? Levanta aí. Tá. Você consegue notar um buraco que acontece por conta da chuva ou por conta de um caminhão pesado que pegou na sola? Você consegue perceber aquele buraco pequenininho? Você só percebe quando ele está dando, né? Mas você vai passando todo dia, nunca percebe. Agora, quando ele está grande, aí você passa naquele buraco, estoura teu pneu, você fala, porque todo dia nós temos que pedir a direção de Deus. Ainda que seja um buraquinho, você vai desviar dele. Porque não importa o tamanho do buraco. Quem está no buraco está no buraco. É que para uns são mais fundos, outros são mais rasos. Mas buraco é buraco. Buraco é coisa feia. Buraco estoura pneu, buraco dá poça de água lá e dá dengue, né? Buraco é uma coisa terrível. Agora, voltando sobre a direção de Deus, eu gostaria de falar algo importante nessa noite, principalmente naquilo que eu fiz aquela pergunta no início, né? Quem tem aqui hoje, talvez uma necessidade de ter uma direção de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que precisa de uma direção de Deus? Levanta a sua mão. Amém. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje o Senhor, através do Espírito Santo, vai te orientar e vai te dar a direção a qual você precisa para a tua vida. Em nome de Jesus. O fato, irmãos, é que Deus, mesmo nos guiando pelos altos montes, pelos vales, pelas campinas, por todas as situações que Ele nos leva, tem momentos na nossa vida que parece que a gente não está indo mais para frente. Você já percebeu isso? Quem já percebeu? Você fala assim, puxa vida, hoje, sem soberba nenhuma, mas você fala assim, poxa, hoje eu estou bem mais crente, bem mais cristão, eu estou bem mais na intimidade com Deus, mas parece que o negócio não está indo, parece que a coisa não está indo para frente. O que é que eu estou fazendo errado? Já tem um recado de Deus para você. Se você realmente está sendo um crente melhor, está buscando a Deus, não está fazendo as coisas erradas, as coisas não estão indo para frente, Deus está trabalhando em algo maior para a tua vida. Porque às vezes Deus nos esconde do inimigo, porque o inimigo ele não suporta o nosso crescimento. Então você acha que você não está andando para frente, mas você está andando para baixo. Para baixo, pastor, sim, para baixo. Desce na casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Para coisas maiores você precisa ter cargas maiores de Deus, munições maiores de Deus. E Deus, então, Ele tem que tirar você dos olhos do inimigo, para que o inimigo não te enxergue que você está andando para frente. Você continua andando. Não importa que seja por baixo ou por cima, mas Deus Ele está trabalhando na tua vida. E todos os grandes homens também tiveram que descer para serem trabalhados por Deus. Às vezes, irmãos, a gente não consegue entender isso. E eu tenho estudado muito sobre isso e buscado muito isso a Deus. Principalmente sobre a minha vida, sobre o ministério, de estar na obra, período integral, todas essas situações. Né? E está muito nítido, está muito claro na minha vida, que é assim. E creia que isso é uma realidade total. Você tem um chamado de Deus,
Deus tem um propósito para a tua vida? Tem. Então você vai seguir o propósito. Só que na nossa cabeça, pensa o seguinte: Deus já me revelou o propósito, Deus tem propósito para mim, Deus está comigo, vai se cumprir o propósito, então vamos passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Até aí. Só que enquanto Deus não tira o erro total, Ele não começa o ministério que Ele te deu. Que Ele te deu. Você precisa estar moído. Você precisa estar literalmente olhando para o pó, para que Deus possa te usar naquele ministério. Porque a parte espiritual ela é tão bruta, que qualquer vacilo do homem, o diabo vai entrar. Então o homem ele tem que se esvaziar. O homem tem que estar nos pés da cruz, tem que estar nos pés de Jesus, para que Jesus ele use esse homem. E pode ver, irmãos, todos esses homens que a gente fala da Bíblia, todos pecaram. E uma grande maioria pecaram onde? Na área da sexualidade. Um homem segundo o coração de Deus pecou na área da sexualidade. E por que a gente fala sobre essa área? Porque Deus fez o homem e fez a mulher, né, para ser fecundo sobre a terra. Então, existe essa parte, mas que tem que ser feita na orientação do Senhor, na direção de Deus. Porque quando não se faz na orientação de Deus, você causa um maior estrago. Você destrói uma família, você aborta, você toma remédios, e assim por diante. Não precisa falar tantas desgraceiras que acontecem por conta de um vacilo nessa situação. Porque, irmãos, a única coisa que não se converte na nossa vida é a carne. A carne não se converte. É o nosso espírito que se converte a Deus, né? E aí a gente toma posse pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, nossa vontade. A gente tem agora a certeza, porque nós somos convencidos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, só que a carne, ela nunca vai se converter. Então, por isso, toma cuidado. Peça a Deus todo dia a direção. E sabe por quê? Porque vai ter um dia que faz 30 anos, 3 meses, 2 dias e 10 segundos que você passa pelo mesmo caminho. Mas vai ter um dia que Deus vai falar: hoje você vai por aqui. E você vai falar: mas Deus, mas todo dia eu vou. Hoje você vai por aqui. Livramento de morte, armadilha do inimigo, laço do passarinheiro. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Não importa, irmãos, quanto tempo você tem de profissão, não importa quanto tempo você pega o mesmo caminho. Pedro era pescador profissional. Teve um dia que ele não pescou absolutamente nada, ficou todo frustrado. Mas por quê? Porque Deus tinha um plano, um propósito maravilhoso para ele. Agora, quando ele começou o ministério de Pedro, ele precisou negar Jesus 3 vezes. Ele precisou se sentir o pior dos piores. Ele voltou à vida velha, voltou a ser pescador de peixes, coisa que Deus tinha falado para ele que ia ser pescador de homens. Até que quando ele estava todo moído, tudo desesperado, aí Jesus ressuscitado aparece para ele e fala: ele, vamos para a direção? Aí eu fico tentando imaginar a conversa. Não, você já não tinha dado direção, não sei o quê, mas nada aconteceu.
Ah, mas que jeito eu estou pronto? O que o pessoal está falando de mim aí dentro? Quem que eu sou? Ah, Senhor, está falando que o Senhor é profeta, né? Pastor de ovelha, isso, aquilo. Mas e você, Pedro? O que você fala que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus vivo. Foi louvado seja Deus. Então não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por isso que diz aqui no verso 2, capítulo 25, verso 2: Deus meu, em ti confio, e não me deixes confundido. Essa situação espiritual, irmãos, ninguém nessa terra é tão espiritual ao ponto de ter uma certeza absoluta de todas as coisas. E partindo desse princípio, a primeira coisa que você precisa fazer, que é o que ele fez: Senhor, em ti confio. Ele estava dizendo: eu não confio no padre, eu não confio no pastor, eu não confio no meu pai, não confio na minha mãe, não confio em mim, não confio em nenhum ser humano, porque todo ser humano é pecador e falha. Em ti eu confio, e não me deixe ser confundido. E por isso, irmãos, que nós vemos tantos homens fazendo provas de Deus, pedindo sinais de Deus para confirmação. Então, nunca o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vive por fé, ele não vive por emoção, nem por alegria, né? Nem por tristeza, porque um dia ele quer morrer, outro dia ele quer viver, não é assim? Um dia ele quer separar da mulher, outro dia ele quer casar de novo com a mulher, a mesma mulher, assim vai. Agora, o homem, ele vive pela fé, e vivendo pela fé, ele pede os sinais a Deus, porque isso é batata. Quando Deus fala alguma coisa, e se você está pedindo essa resposta hoje, Deus ele fala, ele vai confirmar e ele vai testificar, porque são três que testificam nos céus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gideão, quando ele estava malhando o trigo no lagar, e o anjo apareceu para ele, todo moído, todo quebrado, se sentindo nada. Aí o anjo fala: eita, homem corajoso, levanta, Deus quer te usar. E ele sentindo nadinho daquele jeito. Aí ele falou: meu Deus, como que Deus quer me usar assim? Conversa daqui, conversa de lá, tudo na oração. Oração é o diabo, né? Então ele pediu um sinal para Deus. Ele falou: Senhor, se o orvalho chover, molhar os algodões, então eu vou saber que é um sinal do Senhor. Aí Deus mandou lá e mandou o orvalho. A outra vez ele falou: Senhor, não fica bravo comigo, não. Agora, vamos fazer diferente. Aí ele trocou. Eu me lembro dele como que era a história. Mas trocou a situação e Deus revelou também a mesma coisa. É como o próprio Abraão, quando Deus revelou a Abraão que ia acabar com Sodoma e Gomorra. Porque Deus, ele nunca deixa de revelar nada aos seus, viu, irmãos? Então, Deus chegou e falou para Abraão: Abraão, Sodoma e Gomorra não tem mais função, está podre, o cheiro está tão ruim que está infestando o céu. Aí Abraão falou assim: não, Senhor, não faz isso não, tem meu primo lá, né? Meu sobrinho lá, mas e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Não, por tua causa não destrua, se tiver 50.
Lembra da Sodoma, lembra lá que já passeou lá, sabe, conhece tudo lá, você conhece o mundo como que é. Então ele fala para Deus assim, fala assim, mas Senhor, então se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? O Senhor destrói? Não destrói. Então ele foi negociando com Deus, mas ele mesmo sabia que era pouco. Ele só queria que a família dele fosse assim. E tudo que ele queria aconteceu. Com uma adendo. A salvação ela é individual. Deus tirou Ló, tirou a mulher, tirou suas sobrinhas, Sodoma e Gomorra e fez um pedido: não olhes para trás. E a mulher de Ló saindo agora para uma vida nova, saindo de uma terra de pecado, de orgias, ela tinha toda a oportunidade de viver agora a direção de Deus, uma nova direção. Então ela olha para trás. E o recado de Deus é o seguinte, irmãos: todo mundo que fica olhando para trás é quem ainda não superou o passado. Você estava pedindo uma direção de Deus? Enquanto você não superar o teu passado, enquanto você não enterrar o teu passado, você não vai conseguir ver nenhuma direção de Deus na sua frente. Eu vou te dar um pequeno exemplo de um homem que sofreu muito mais do que todos nós aqui: José do Egito. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Cavaram uma cisterna aberta, sem água, no deserto, e colocaram ele lá dentro. Aí quando os mercadores passaram, ele foi vendido ali por qualquer miséria de centavos. Aí ele chega, trabalha como escravo. Só que aí até ele arruma um emprego para trabalhar dentro da casa de Potifar. Agora você não acha em nenhum momento da Bíblia, José falando assim: eles vão me pagar. Não, o que fizeram comigo eles vão pagar. A hora que eu ficar rico, a hora que eu crescer, eu vou voltar lá, eu vou dar uma surra em todo mundo. Você não vê José fazendo nada disso. José apagou o passado dele, só trabalhava, gente. Só trabalhava. Dentro da casa de Potifar. Trabalhava, sempre fazendo ele. Aí enganaram ele de novo, né? O demônio sempre põe, lembra do pecado da carne, né? Eu acabei de falar, Deus testificando mais uma vez. Aí o demônio coloca uma mulher linda, maravilhosa, para ele. O cara era bonito, jovem, solteiro, né? Podia fazer ali escondido, mas ele sabia e conhecia o Deus que nada é escondido nessa terra, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então ele continuou trabalhando e fugiu daquela mulher, caiu numa armadilha, foi preso de novo. Final da história, virou governador do Egito. Ele que dava a palavra final, ele fazia lá a carta, o decreto, e aí passava para Faraó e selava. Era ele que mandava. Nunca na vida ele olhou para trás. Queridos, em nome de Jesus, tem gente que já perdeu perna, perdeu braço, não está mais olhando para trás porque perdeu perna e braço. Perdeu marido, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu amigos, perdeu isso, perdeu aquilo. Agora, não é o que você perdeu que vai dirigir a tua vida. É o que você vai ganhar, que é infinitamente mais daquilo que você pediu ou daquilo que você pensou.
Você conhece a história de Jó. Jó, capítulo 42, foi restituído tudo em dobro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando chega um momento na nossa vida que você está pronto para viver a direção de Deus, sabe qual é esse momento? Olha bem para mim, você vai entender. Quando tudo está dando errado para você, igual Jó, tua saúde não está bem, teu casamento não está bem, tua família não está bem, tem gente morrendo, tem gente caindo à direita, tem gente caindo à esquerda, e você na falência, desanimado, chorando de noite, depressivo, e a única coisa que tem na tua mão é um caquinho de barro. Mas você ainda fica assim, mas eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará ao meu favor. Aleluia. Porque tudo que você precisa ter na tua mão não precisa ser grande, pode ser um caquinho de barro que Jó limpava os pulsos. Limpando os pulsos, ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, no final ele vai se levantar em meu favor. Compreendeu, gente? José, Deus deu um sonho para José. O sol e as estrelas se dobrarão. O cara só sofreu, levou chicotada, foi preso, mas aconteceu, virou governador do Egito. Então, volte a pedir a direção de Deus, porque o que nos faz sair da direção de Deus é que a gente não olha para Ele. Mas enquanto nós estamos sendo disciplinados por Deus, Deus disciplina quem ama, irmãos, é para que você chegue aonde Ele deseja que você realmente alcance. Por isso que Ele diz assim, no verso 2, não me deixes confundido. Eu acredito que foi essa palavra que o próprio José, dentro daquela prisão, disse para Deus: Senhor, não me deixe confundido, porque agora eu estou começando a ficar confuso. Aí aconteceu tudo o que aconteceu para que ele se tornasse o governador do Egito. Nós vamos continuar aqui. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. O que você está esperando? Em quem você espera? Em Deus. Então, se você espera em Deus, você não vai ser confundido. Mas se você está esperando aquele cara que falou que ia te apadrinhar para te dar aquele emprego, você está correndo risco. Se o teu melhor amigo falou para você que quer fazer alguma coisa para você, você também está correndo risco, porque ele pode dormir hoje e não acordar amanhã. Mas se você confia em Deus, então você não está correndo nenhum risco, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então Ele disse: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Aí sim, fazem-lhe saber os seus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmo 23 não fala que Jesus, Ele nos faz andar pelas suas veredas da justiça, por águas de descanso, de refrigério. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Ele diz assim: me ensina a andar nas tuas veredas. Sabe por quê, queridos? Porque tem dia que vai estar gostoso, principalmente para os gordinhos, só descida. Tem dia que vai estar terrível para os
gordinho, aquela subida, aquela montanha. Tem dia que vai estar tranquilão, porque está tudo reto. Mas tem dia que vai estar um frio. Tem dia que vai estar um calor. Tem dia que tuas pernas vão estar doendo, teus pés vão estar inchados, teus joelhos inchados. E aí você tem que pedir: Senhor, me ensina a andar pelas tuas veredas. Aí Deus vai fazer aquilo que Ele ensinou a gente a fazer café. Transplante, sai daí, árvore, e transplante-te aí. Deus vai fazer você sair daqui e entrar nessa vereda, para que você continue chegando. Andando junto, faz um caminho mais curto. Se Ele tiver que te revestir, não com a armadura de Deus, que todos nós já temos, mas tiver que te revestir o teu joelho, os teus pés, com mais manutenção, para que você não sofra tanto, Ele vai fazer. Ele fez isso no deserto. O povo caminhou 40 anos no deserto, as roupas envelheciam, os pés, os meninos de 14 anos ali, geralmente começa a crescer, né? 14, aí ele fica adulto, já começa a pegar um pé lá 42, 44, e eles não compravam sapato, não tinha loja de sapato lá. O que aconteceu? Só que eles não andavam sem sapato. O sapato crescia. Porque quem anda na vereda da justiça de Deus, então, de um jeito ou de outro vai acontecer. O sapato vai crescer, o gordinho vai crescer, o magrinho vai engordar, o doente vai sarar, e assim por diante. E para nós terminarmos aqui, irmãos, verso 5: guia-me. Você já ouviu essa palavra guiar? O que você faz com o teu carro, Henrique? Você guia, né? Vai guiar, já não fala mais. Fala, eu dirijo, né? O guiar eu tenho meu avô. E frear também, porque hoje a gente fala dirijo e freio. Antigamente eu falava assim: eu guio e eu debreio. Debreio é carro, debreio era pegar no freio e guiar o carro, né? Mas o guiar mesmo é igual você guia um cavalo. Você pega as rédeas e ele quer ir para cá, ele quer ir para lá, você guia ele aqui, ó. Você guia ele. Ele vai para onde você quiser. Afinal, você vai montar com ele. É ou não é? Pode ser um cavalo mais bravo, mas se você estiver montado com ele, você vai guiar ele. Aí a Bíblia está dizendo: guia-me na tua verdade. Qual é a verdade de Deus na tua vida? Descobre o que Deus quer para você agora. Pede os sinais. Deus não fica bravo se você pedir sinais para Ele. Pede. Todo aquele que pede, recebe. Agora, você não pede e só apresenta as coisas para Deus. Não. Pede a direção. E dentro dessa direção, você pede os sinais. E ele diz assim: olha a humildade desse homem. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. E ensina-me. Ensina-me. Tem coisas que eu aprendi com 30. Tem coisas que eu aprendi com 40, tem coisas que eu precisei passar dos 50 para aprender. E falo mais, né? Tem pessoas que estão começando a aprender com mais de 80 anos de idade. Mas o melhor de tudo é quando termina, não quando se começa. Não é verdade? A humildade, irmãos, é que nós precisamos pedir o ensino de Deus. Porque se está dando errado, uma pessoa que não tem um ensino, que ela não estuda, ela não vai passar na prova. O serviço que ela vai fazer vai ficar mal feito. Então,
Se nós formos ensinados por Deus, irmãos, e todo ensino está baseado na palavra de Deus, você vai ser guiado por Deus. Então nunca mais apresente as coisas para Deus. Peça a direção dele. Peça a direção. Olha, muitos crentes erraram, e a gente vai errando o tempo mesmo, como é um ciclo aqui, é um aprendizado. Porque se a gente vivesse, irmãos, literalmente a palavra de Deus, a gente não ia andar, a gente ia flutuar. O próprio Deus fala no Salmo assim: se meu povo escutasse a minha voz, eu de pronto lhe atenderia os desejos do coração. Você quer ver um pequeno exemplo, só para a gente terminar aqui? Pega aí uma família de crente. A Bíblia fala assim: andais com os santos, não viva jugo desigual. Aí tem lá um casalzinho solteiro, abençoado por Deus, cresceram na igreja. Aí ao invés do menino agora procurar uma menina, pedir a direção de Deus, uma menina que vai ser a sua esposa para ele, não. Ele vai lá e escolhe qualquer uma, desde que seja bonita para ele, aos olhos, à concupiscência dos olhos. Aí ele escolhe apresentar a Deus. Fala: Deus, ó, está aqui, ó, essa aqui é a Débora, abençoa a Débora. Aí ele casa, aí ele descasa, aí ele casa 7 vezes com o nosso Fábio Júnior. Tudo por quê? Porque esqueceu de pedir a direção. Senhor, qual é a mulher que eu vou casar? Me perdoa a expressão, gente. Quem não casou ainda, pelo amor de Deus, não seja como um cavalo ou como uma mula que a Bíblia fala. Você tem a pior coisa é casar errado. Não importa demorar para casar, não importa casar com o rico ou com o pobre, o problema é casar errado. Então você tem a oportunidade de pedir a direção para Deus te mostrar com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, aonde você vai andar, o que é que você precisa fazer, e esta é a direção de Deus. E você vai ser ensinado todos os dias, porque você vai pedir os sinais, aí você vai ver: não é essa moça mesmo para mim, não é essa moça não. Louvado seja Deus, que Deus abriu os meus olhos. E aquela que eu achei que não era, é bem aquela mesmo. Está vendo? Aquela achou você tão feio e falou: esse cara nunca eu vou casar com ele. Mas quando é de Deus, Deus faz um milagre. Ela olha para você e acha que você é um príncipe. Ele é condição. Deus é maravilhoso. Não é verdade? Vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus, irmãos. Eu queria agora, com todo o coração, agora, com toda a gratidão a Deus, que você apresentasse as suas causas mais nobres diante de Deus. As mais nobres, que vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai te dar um futuro abençoado. E que você não sabe o que fazer, você não sabe a decisão que você precisa tomar. Eu confesso a vocês também, meus irmãos, eu quero fazer essa oração para mim também, porque eu preciso de orientação, eu preciso de ensinamento, eu preciso de direção de Deus. Tem muitas coisas a serem resolvidas na minha vida ainda, e a minha vida está nas mãos dele. E se as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, por que é que nós vamos tomar as nossas próprias orientações e não deixar que as orientações venham do céu alcançar o nosso coração? Pai, em nome de Jesus, Pai,
Senhor, eu clamo hoje pelas causas impossíveis, Deus. Pessoas que muitos anos, pessoas mais honestas, pessoas dignas, pessoas esforçadas, pessoas com boa intenção, mas que até agora, Senhor, estão frustradas, estão tristes no caminho, porque ainda não se encontraram, não encontraram o seu propósito, não encontraram a verdadeira felicidade na vida, que é a tua presença, nos guiando todo dia, estando conosco todo dia, ensinando-nos dia a dia, para que a gente possa andar na vereda da sua justiça. Por isso eu clamo pelo milagre hoje, Pai. Milagre da cura do corpo físico, milagre no emocional, milagre espiritual, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Assim como disse o apóstolo Paulo, que o Senhor, meu Deus, me santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. E como Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Pai, eu peço aonde chegar essa oração, pode ser pela live, pelo vídeo, pode ser posteriormente, Pai, que venha a direção, porque hoje o Senhor fala, mas nós sabemos que o Senhor confirma. Então confirma, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que eles tenham a certeza absoluta e marchem com passos fortes, e que o Senhor testifique em nós, assim como o Senhor testifica com o Espírito do Senhor ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então eu clamo hoje pelo milagre. Eu clamo hoje, Senhor, que muitos que estavam sem direções terão agora as direções claríssimas na sua vida. Aqueles que estavam achando, pensando que estavam longe demais, vão perceber que já falta somente um passo, falta somente uma palavra, falta somente um aperto de mão, somente um piscar de olhos. E é assim que o Senhor faz conosco, Pai. Basta uma palavra. O Senhor disse: haja luz, e a luz apareceu. O Senhor disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias ressuscitou. Aleluia. O Senhor disse: seja curado. E eles eram curados. O Senhor disse: levanta e anda. E os coxos levantavam e andavam. O Senhor dizia: vai em paz, os teus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu peço essa tua bênção nesta noite, crendo, Pai, que muitos que aqui estão nesta noite viverão a partir de hoje esse divisor de águas, porque o Senhor é um Deus que fala, confirma, testifica e não nos deixa enganar-nos. E que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora para todos sempre. Vão em paz. Que Deus os abençoe.